Bom dia, muito bom dia para mais um dia de live de estudo do Espiritismo. Primeiramente, vou encaminhar essa live para o pessoal que está sempre vindo aqui com a gente. Vamos compartilhando. Se você estiver assistindo essa live gravada, lembre-se de, ao final, curtir, comentar e compartilhar com alguém que você sinta no coração que esteja precisando desse conteúdo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai revisando o que a gente viu na semana passada, que a gente falou sobre o trabalho, as aflições e a resignação. Olha só. Então vamos lá. A gente está no nosso mês do propósito e entender como que o nosso posicionamento na vida também influencia e é influenciado pelo nosso propósito, né? A gente vai se adaptando, vai se transformando, e esse é o caminho da vida, é o nosso desenvolvimento, nosso amadurecimento. Então, vamos lá. A gente viu, então, o trabalho, as aflições, a resignação. Vimos a importância do trabalho e da educação moral. O quanto que a educação moral ela é realmente o caminho para o desenvolvimento da sociedade. O quanto que a educação moral é o caminho para a gente construir um mundo de fraternidade. O quanto que a educação moral ela realmente é o caminho de evolução do nosso planeta. Sejam muito bem-vindos quem está chegando. Vimos também na semana passada casamento e celibato, os prazeres excessivos e os vícios. Bom dia, Mi. Bom dia, bom dia. Feliz de te ver aqui. As causas anteriores das aflições. Essa parte é muito interessante, né? Muitas vezes as nossas aflições podem vir desta vida ou de outras vidas. Não por isso a gente tem que ficar julgando, né? A pessoa tem um problema, fulano tem esse problema porque numa vida passada deve ter aprontado algo. Primeiro que sim, a gente está num mundo de provas e expiações. Então, todo mundo aqui tem um passado. Todo mundo aqui tem um belo de um passado que está espiando, né? Então é a mesma coisa que você ter um telhado de vidro na sua casa e jogar pedra no telhado de vidro do outro. E segundo, que a gente tem que entender que um resgate, um karma, uma situação desagradável nunca é o fim em si. Aquilo é um caminho de algo que a gente tem que enfrentar para ter um aprendizado, então crescer e encontrar a nossa verdadeira versão, que é livre de dores e sofrimentos. Essa é a promessa do Mestre Jesus. Tá? Libertar a gente da dor e do sofrimento. Então, continuando aqui, e aí a gente coloca às vezes as coisas num lugar muito sagrado, né? E na verdade não é uma coisa abstrata, não é uma coisa mística, é simplesmente o quê? A gente se transformar pela renovação da nossa mente, dos nossos comportamentos, da maneira como a gente se posiciona no mundo e o quê? Simplesmente permitir que isso ressoe em todos os campos da nossa vida. Só que a gente, na hora de fazer essa transformação, a gente vai deixando de lado, vai deixando de lado, vai deixando de lado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive, a influência moral do médium. Falamos também, na semana passada, sobre humildade, obediência e resignação. E aí a gente encerrou. Então, vamos começar a fazer a nossa oração aqui, tomar uma aguinha, beba uma aguinha de vocês. E vamos em frente, respirando fundo, fazendo a nossa oração, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos acolhe, pedindo a presença do Mestre Jesus nos acompanhando nessa nossa live de Espiritismo de hoje. E vamos pedindo a presença dos mentores, né, da equipe espiritual que nos acompanha nos nossos estudos do Espiritismo, desde quando começamos lá na Maratona Quaresma Espírita até agora, todo o projeto que Deus tem para nós neste planeta, que seja cada vez mais acessado, cada vez mais ativado, cada vez mais despertado no nosso coração, na nossa mente, através de ideias, impulsos, desejos, sonhos, objetivos positivos, possibilitadores e edificantes na prática do bem. Que esse projeto reluza nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, comportamentos e também nos nossos relacionamentos. Que Deus movimente, né, o universo movimente pessoas, situações e crie meios e condições para que nós possamos nos fortalecer, nos construir internamente como uma casa sobre a rocha, na fé em Deus, na fé na mensagem de Jesus, e que possamos nos tornar obreiros de Deus, sendo instrumentos da sua obra nesse planeta. Graças a Deus.
Vamos iniciando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja, graças a Deus. Amém. Bom dia, Mari. Bom dia, Dê. Sejam todas muito bem-vindas. Como estamos hoje? Bom, vamos lá. A gente vai começar hoje pelo livro dos médiuns, tá? Eu dei uma compilada maior para ver se a gente consegue deixar a live um pouco mais sucinta, que é difícil, né? Mas eu tenho consciência que elas têm ficado muito longas. Tentar dar deixar um pouquinho mais concisa aqui. Mas vamos lá. Influência moral do médium. Hoje a gente vai entender muito isso. Quem não for médium, gente, estiver assistindo essa live, falar assim, mas eu não sou médium, nem sei se eu acredito nessas coisas, não tem problema. Você vai entender que tudo que a gente vai falar aqui serve para você e para a maneira como você se coloca no mundo, tá? Na sua jornada pessoal de desenvolvimento e de aprimoramento do ser. Então vamos lá. O desenvolvimento da mediunidade não está em razão do desenvolvimento moral do médium. A faculdade mediúnica relaciona-se com o organismo, independente da moral. Ou seja, é um talento, né? É uma habilidade, é um dom. Como a gente vê, como a gente ouve, como a gente sente, a gente também tem as faculdades mediúnicas, que são essa capacidade da gente perceber e registrar o mundo através aí desse sexto sentido aguçado, para quem não quer se aprofundar muito. Então, continuando aqui. Então, isso se relaciona com o organismo. Nossa, mas a pessoa é um ótimo médium, mas é um sem vergonha. Desculpa falar assim, né? Mas existe, infelizmente, isso, né? Já existiu. E aí? Nossa, esse negócio de ser médium aí, eu sempre achei que fosse, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá julgando todo por uma parte. E não é verdade. É um grande equívoco. A qualidade moral do ser humano, ela é realmente questionável, né? Não generalizando, considerando que nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, e as almas são consciencialmente muito primitivas. Mas nós precisamos entender que as faculdades mediúnicas, elas têm um princípio positivo, que a gente vai entender aqui agora. Então, independente da moral, não ocorre o mesmo com com o uso da mediunidade, que pode ser mais ou menos bom. Aí a pessoa vai usar para mal, né? Serão duplamente punidos aqueles que usam para o mal, porque tem um meio a mais para se esclarecerem e não aproveitam. Então, é também uma responsabilidade, né? De certa forma, é uma missão e uma responsabilidade. Na verdade, assim, ao meu ver, eu vou falar por mim, né, que desenvolvi a minha mediunidade, venho desenvolvendo ainda, é como se a gente fosse rompendo a casca, sabe? Ao meu ver, na minha experiência pessoal, desenvolver mediunidade tem muito tabu em torno disso, né? Então é como se você fosse rompendo a casca. A gente vê a realidade de uma forma assim, pelo buraco da fechadura, né? E aí a hora que a gente começa a desenvolver a mediunidade, você vai tirando alguns véus, você vai tirando, você vai trazendo, principalmente quando a gente fala, né, do estudo do espiritismo, especificamente a doutrina de Allan Kardec, que traz um conteúdo muito robusto, né, nos pilares filosófico, científico e de educação moral através do cristianismo. Então a gente tem realmente a fé raciocinada. Você se constrói por dentro. Esses dias eu estava pensando, né, algumas pessoas que eu conheço, uma pessoa próxima, falou, eu queria, a pessoa fala assim, eu queria tanto ter mais paciência. Só que a gente, e vale para mim também, tá, gente? A gente quer ter paciência, a gente quer ter as virtudes programadas na gente. Mas o que a gente faz com o nosso vaso? Porque nós somos um vaso. A nossa mente é um vaso, o nosso coração é um vaso, o nosso corpo é um vaso. E o que é que a gente faz com esse vaso? Se a gente quer transbordar paciência, se a gente quer transbordar tolerância, se a gente quer transbordar virtudes, como é que a gente faz para transbordar? A gente tem que se preencher muito disso. Se você, mas eu pedi tolerância e Deus me deu situações onde eu tinha que ser tolerante. Tá, mas aonde que você está educando a sua mente e o seu coração para exercer essa prática na hora que a situação vem aqui te testar? E aí, e é onde a gente entra? Entra
em trazer esse conteúdo e fazer o que a gente vem fazendo, né? Estar constantemente se alimentando. Nós precisamos constantemente estar lembrando a nossa mente e a nossa alma de quais são as nossas prioridades evolutivas. E é óbvio, gente, que nós temos os nossos desafios do dia a dia, os nossos sonhos materiais, né, os nossos objetivos e metas materiais. Temos e faz parte, porque nós estamos no mundo material. Não vamos negar isso. Não vamos fingir. Eu não preciso. Precisa sim. Precisa ter uma vida digna, precisa ter conforto, precisa ter recursos para se ajudar, para poder ter um dinheirinho guardado se precisar para uma emergência, para poder ter um dinheirinho guardado se quiser fazer uma viagem diferente, para poder ajudar outras pessoas que estão em necessidade, tá? Inclusive, terminando essas lives agora em setembro, em outubro, nós vamos ter 7 dias seguidos de maratona financeira. Estou trabalhando nisso já. Então já se preparem, que eu quero vocês aqui ao vivo todos os dias, porque eu vou começar a energizar para a gente receber dinheiro inesperado, abrir as nossas portas, tá? Então, isto posto, a questão material e espiritual, elas não competem, elas se complementam. Só que a gente vive uma vida extremamente material e a gente esquece da parte espiritual. E espiritual, não estou falando de religião, de dogma. Eu estou falando de desenvolvimento do nosso princípio inteligente, o desenvolvimento da sua alma, do seu espírito. E este desenvolvimento se dá através do desenvolvimento da inteligência moral, digamos assim, né? Da educação moral. As faculdades mediúnicas não são dadas somente para uma ou duas pessoas. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade, ou seja, Deus tem um plano. A gente já vem falando sobre isso, né? E realmente tem aquele livro, né? Uma Vida com Propósitos, que eu até trouxe nas nossas lives de mentalidade de performance, e estava conversando aqui em casa para a gente ler em grupo aqui em casa, que eu estou querendo muito ler esse livro esse ano de novo. E ele fala que nós temos 5 propósitos. Então, o propósito de agradar a Deus, de reconhecer a grandiosidade de Deus, o propósito de sermos obreiros de Deus, de nos colocarmos, né, à disposição de Deus, o propósito de nos desenvolvermos e nos tornarmos semelhante a Cristo. O que é isso? É a virtude, é a educação moral, o desenvolvimento moral. E por aí vai. Então, isso não é para mim, para você, isso é para o coletivo. Nós vivemos um momento de transição planetária. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Explica toda a teoria de progressão dos mundos, a transição planetária. Nós estamos, assim, no ápice, tá? Falando, né, gente, vamos entender que ápice, quando a gente fala em termos evolutivos, existenciais, são centenas de anos, né? São décadas somadas, tá? Então, a gente está no pico da transição planetária. Ainda vamos ter uma acentuação aí nos próximos 5, 10 anos, mas a gente está no topo, entendeu? Que é a grande virada. Então, uma série de coisas aí vão acontecer. E nós precisamos nos preparar para isso, através do nosso fortalecimento interior. E esse fortalecimento interior, ele se dá através do desenvolvimento da sabedoria, que se dá através do desenvolvimento da educação moral, que se dá através de nós compreendermos pontos positivos, pontos negativos, aspectos a melhorar, oportunidades para nós lapidarmos as nossas virtudes no dia a dia e efetivamente colocarmos para jogo, né? Colocarmos em prática. Então, as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores chegue pura de toda a alteração são o querer o bem e enxotar o egoísmo e o orgulho. Então, novamente, aqui a gente está falando dos médiuns, mas eu quero pedir para que todos nós, inclusive quem é médium, compreendamos que isso não é só em relação à mediunidade, é em relação ao ser humano no mundo. E sim, a gente não pode esquecer que a gente está estudando aqui a interação do plano físico com o plano espiritual. Então, tudo que, não somente a comunicação, mas tudo isso que a gente vibra, que a gente se torna, de positivo ou de negativo, contribui para o quê? Com quais frequências nós vamos nos conectar. Então, refletir sobre isso. Querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. Tá no livro assim, tá, gente? Ó, livro dos médiuns. A luz sempre chega para aqueles que querem recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas.
e as trevas estão na impureza do coração. Olha lá. Ou seja, eu venho fazendo desde o ano passado um trabalho para potencializar esse meu trabalho com a cura energética, né? Com os tratamentos energéticos. E a primeira coisa que veio, o primeiro tópico que veio foi justamente purificar os pensamentos. A gente sair daquele lugar de julgamento. E assim, também, gente, lembrar que sair do lugar de julgamento não é ser permissivo com tudo. Tá? Sair do lugar de julgamento não é agora o mundo, deixa todo mundo fazer o que quiser e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente tem que lembrar o que é certo e errado, o que é bom e mal, e nós temos que ter uma cultura, desenvolver uma cultura aí, práticas positivas no bem, né? O que é positivo e possibilitador para a evolução e desenvolvimento do ser humano, tá? Biologicamente falando, intelectualmente falando, moralmente falando, cientificamente falando, e para o desenvolvimento da civilização humana. Né? O que vem aqui para mim falando isso agora é que a gente também ainda é meio precário, né? A gente vem aí do feudalismo, depois Revolução Industrial, agora uma revolução tecnológica, mas a nossa mente não acompanhou. A nossa inteligência emocional, o conceito da inteligência emocional é muito recente. E aí a gente coloca um monte de brinquedo, coloca um monte de... É igual você colocar um celular na mão de uma criança. Ele vai brincar. Hoje em dia as crianças são muito espertas, né? Vamos pôr um nenezinho de menos de 1 ano. Ele vai brincar lá, apertar os coisinhos e tal. E claro que as crianças hoje em dia é capaz de, com 2 anos, já tá sabendo manipular bem. Mas pensa uma criança que ainda não sabe perceber as coisas. Ele não vai saber fazer a ligação, né? Fazer uma videochamada, fazer coisas mais complexas naquele celular. Então, é mais ou menos isso que a gente tem. Que legal! A gente tem tecnologia, a gente tem um mundo estruturado, e o que é que a gente faz com isso? O quanto que isso efetivamente vem contribuindo para a evolução do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, é a única espécie que tem a capacidade de pensar, de raciocinar, ou seja, de fazer uma ponderação sobre o que pensa. E o que é que a gente faz com isso, né? Mas continuando, então, o primeiro passo é purificar os pensamentos, sair do lugar de julgamento. Vem muito aquela passagem da trave, né? Do argueiro e da trave. Como é que você olha o cisco no olho do seu irmão e não olha a trave que está no seu olho? Então, assim, vamos cuidar mais dos nossos defeitos e contribuir mais para o mundo ser um lugar melhor, ajudando aquele irmão também, que também tem os defeitos dele. Acrescentar amor. Acrescentar amor. A questão do amor é muito interessante, né? Eu estava fazendo uma reflexão. O quanto no dia a dia a gente vai se sufocando, a gente vai perdendo a disposição, o ânimo. Eu vejo por mim, eu tenho uma rotina bem corrida, eu durmo pouco, e aí eu faço muitos procedimentos terapêuticos e energéticos para ir repondo a minha energia vital. Mas claro, estou sempre cansada, etc e tal. Mas assim, e eu acredito que estar sempre cansado hoje em dia é uma coisa que acabou que fica comum, né? Porque o mundo é muita informação, é muita coisa, parece que os dias estão mais curtos, e quando a gente vê, a gente chega no final do dia, parece que a gente foi uma batalha, né? E às vezes você só quer tomar um banho e deitar na cama e dormir, assim, desmaiar. Mas o que é o acrescentar amor? É a gente olhar, e aí eu vou falar o que é interessante, está no nosso mês de propósito, né? Acrescentar o propósito, acrescentar Jesus, né? A palavra de Jesus, que é puro amor, ele é símbolo do puro amor. E o que é que a gente faz nos nossos momentos mais desafiadores, que é quando a gente mais precisa acrescentar esse amor? A gente fraqueja na fé. A gente fraqueja na fé. Então, eu estou lendo até o livro de Jó, estou quase terminando, né? E é muito interessante, porque Jó era um ótimo cristão, um ótimo servo de Deus, e ele foi testado de todas as maneiras. Primeiro, todas as posses deles foram tiradas, depois todos os filhos, eu acho que ele tinha 7 filhos, foram mortos por uma intempérie. Foi uma obra de Deus para testar ele. Depois ele começou a ficar doente, cheio de chagas, e a sociedade começou a acusar ele, falar assim, você está sendo castigado por Deus. Você está sendo castigado por Deus, porque Deus não. Porque uma pessoa, olha como cabe exatamente no que a gente está falando. Porque uma pessoa nunca ia passar isso que você está passando se fosse realmente amigo de Deus. Então, assim, tomar muito cuidado. O acrescentar o amor vem muito aqui. Calar a voz do mundo e abrir a voz da sua alma, tá? Lembrando que permitir que Jesus e o Espírito Santo atuem na sua alma, tá?
Então, lembra disso, e vale até para mim, gente. Tá no momento de dor, no momento de desafio, calar a voz do mundo e abrir a voz do seu coração, tá? Então, continuando. E aí, elevação da consciência através do adiantamento moral. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou repulsão, segundo o grau de semelhança ou dissemelhança. Os bons têm afinidade com os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Assim sendo, as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Então, como seria, né? Nós nos unimos globalmente a tudo que tem afinidade conosco. Então, é como se a todo momento a gente estivesse radiando aqui. Quer ver aqui nesse livro? Tem uma imagem legal, que eu vou dar um bom exemplo, tá? Pensa que você é o centro aqui, você tá aqui, tá? Você tá aqui no centro, é você que põe a sua foto aqui. E a gente está a todo momento irradiando frequências, percebe? 360 graus. E aí, o que acontece? A gente vai atrair mais do que a gente vibra. E aí a gente, sem perceber, acaba atraindo coisas que não são boas para nós. Mas aquilo é uma mensagem do universo para a gente olhar dentro de nós, tá? E faz parte, tá, gente? Ninguém é perfeito. Se você for procurar, todo mundo tem uma poeirinha lá enfiada embaixo de um tapete. Claro que uns mais, outros menos. Mas é o caminho evolutivo, tá? As qualidades que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração e o amor ao próximo, e o desprendimento das coisas materiais. Então, bondade, benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais, né? Ou seja, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros, né? E perdão das ofensas. Lei de justiça, amor e caridade, tá? Os defeitos que afastam, né, os bons espíritos são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Lembra da nossa live dos temperamentos? A gente acaba se tornando aquilo que a gente vibra, pensa e sente continuamente. Então, eu vibro, penso, sinto, faço. Só que se eu fizer um dia, 2 dias, 3 dias, quem é que eu me torno? Aquilo vai para a minha personalidade, para o meu temperamento, para a minha identidade. Ah, mas claro que existe uma coisa da essência, né? Umas pessoas são mais expansivas, outras mais introspectivas, mas ainda assim, com o olhar de terapias integrativas, eu te garanto, principalmente quando a gente fala de bloqueios, né? Porque tem gente que é introspectiva por personalidade, mas tem gente que é introspectiva por bloqueio emocional, que a pessoa é travada. Ah, Ivete, eu sou travada, eu não falo mesmo. Quando você vai olhar isso nas terapias integrativas, com um olhar espiritualista, energético, você entende que isso não é uma inclinação natural da alma dessa pessoa. Isso advém de um bloqueio emocional, entendeu? Muitas vezes que foi validado em diversas situações. E te digo mais, olha o nosso tópico da semana passada, causas anteriores das aflições. Podem vir, inclusive, de vidas passadas, tá? Então, a gente tem que pensar que tudo é a gente olhar com carinho para dentro de nós e buscar essa purificação do nosso coração. E lembrar que a gente se torna isso. Então, toma cuidado com o que você toma como verdade para a sua vida. Porque se você tomar como verdade que o mundo não presta, que as pessoas são ruins, que tudo é muito difícil, que a vida é cansativa, para que viver muito, que tudo é tão errado, que o mundo está perdido, é esse mundo que você vai estar construindo no seu universo pessoal. É esse mundo que você vai estar construindo na sua vibração. Então, qual que é o objetivo, né? O farol. Nossa, mas eu não sei se eu vou conseguir me tornar isso. Tudo bem. Qual que é o nosso farol? Nosso farol é entender o seguinte: que eu me torne a luz que eu acredito, que eu me torne o amor que eu acredito, que eu me torne a fé que eu acredito, porque eu quero ser amado. Todo ser humano quer ser amado, porque o outro não fez, porque o outro não ajudou, porque um pai, uma mãe, um vizinho, um parente, um irmão mais velho, um tio, um primo, um padre, não sei, alguém deixou de te suprir em alguma necessidade básica, né? A nutrição alimentar, segurança e nutrição emocional.
em algum momento. Às vezes isso está em nível inconsciente, eu posso garantir, porque eu já fiz muitos processos aí de reprogramação mental. E aí o que que acontece? Aí a gente põe a culpa no outro e a gente se esquece de se tornar o que a gente deseja receber. Porque a primeira pessoa que tem que dar para você é você mesmo. A primeira pessoa que tem que te amar é você mesmo. A primeira pessoa que tem que cuidar de você, que tem que ter carinho por você, que tem que te abraçar ao acordar, é você mesmo. E se a gente não tem esse acolhimento, o que vai acontecendo? A gente fica fragilizado por sentimentos de solidão, de rejeição, de abandono, que vão se transformando no quê? Inveja, ciúme, egoísmo, orgulho e até ódio. Né? Quem nunca ouviu alguém falar assim, brincando, ai, que ódio dessa pessoa, porque ela é tão feliz, ela é tão bem-sucedida, ela é tão bonita. Eu já ouvi gente falando assim, pasme. Então, toma muito cuidado, porque nunca é sobre o outro, é sobre a maneira como a gente lida com o nosso universo interior. Fazer isso com muito carinho. A gente faz isso bastante nas meditações, elas ajudam. E aí, fazer aquele reforço, né, gente? Eu tô até para cortar umas meditações da Maratona Quaresma Espírita e subir lá no canal já faz um tempão. E eu comecei a fazer esse final de semana, não deu certo. E eu tô vendo se tem uma pessoa que vai me ajudar. E aí eu vou subir umas meditações bem legais pra gente fazer. E vai ter áudio, eu já falei para vocês, a gente vai ter áudio na comunidade. Eu já estou montando isso. Então teremos muita, não vamos parar. A gente vai encerrar esse ciclo aqui, mas desse ciclo a gente já vai pular para outro ciclo. Não vai ter nem vamos, agora a gente vai embora, tá? Porque daqui a pouco a gente chega no final do ano. Eu não sei como é que vai ser, mas eu ainda queria ver se eu fazia alguma coisa da gente planejar o ano, sabe? Mas a gente vai caminhando. Então é isso, gente. As qualidades e os defeitos todos nós temos, mas a gente se torna aquilo que a gente cultiva. Fim, tá? E aí, viva a sua verdade. O que é viver a sua verdade? É você lembrar do que você considera que é bom e se tornar aquilo, tá? De todas as imperfeições morais, a que mais deixa as portas abertas aos maus espíritos, a que eles exploram com maior habilidade é o orgulho. Olha só, a confiança absoluta na superioridade do que obtém, o desprezo daquilo que não vem deles, a recusa de conselhos e tomar mal toda a crítica, entre outros, são os caracteres dos médiuns orgulhosos. Ou seja, vem muito aqui a coisa da arrogância, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. No livro, no estudo do livro dos médiuns, ele fala também muito sobre a questão da linguagem das comunicações, né? Quando a gente está falando das comunicações dos médiuns, sobre a qualidade da linguagem, que você também consegue identificar os bons espíritos e os maus espíritos através da linguagem. A gente vê, né, pela caixinha dos mentores, como eles têm uma linguagem mais refinada e tudo. Então, é possível se identificar. Fala também no livro sobre a questão da gente, de pessoas médiums orgulhosos que psicografam e colocam nomes de grandes mentores, de grandes figuras da espiritualidade, e que não necessariamente a gente consegue averiguar que é de fato uma verdade, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Ah, recebi aqui uma psicografia de Jesus, né? Então, assim, é possível? É possível, né? Porque a gente acessa essa frequência, a gente vê nas meditações. E a gente já fez meditações de encontrar Jesus, de abraçar Jesus, dele mandar uma mensagem pra gente, tá? Impossível não é. Mas a gente tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar e entender o momento certo, né? E realmente ponderar o certo e o errado, e o equívoco. Então, ao lado disso, o médium verdadeiramente bom compreende que a sua faculdade é um dom que lhe é concedido para o bem. Ou seja, eu tenho trabalhado muito isso também, sabe? Que é entender que eu sou um instrumento de Deus, que Deus age através de mim. Ah, porque fala, porque faz, porque é muito. Mas é Deus agindo através da gente, entendeu? Tanto que vocês podem ver, tudo que é de espiritismo está disponível gratuitamente. O Mentalidade Performance virou nossa comunidade, por quê? Porque são estudos ligados a questões de desenvolvimento mental, do cérebro, de neurociência. Então, não é. Tem espiritualidade? Tem, né? Metafísica e tal. Mas não é espiritismo, não é um trabalho de missão através da comunicação com os espíritos. São coisas distintas que se complementam, entende? Então, assim, tem que ter essa ponderação, tá?
Então, olha só, aceita as boas comunicações como uma graça, da qual se esforça para se tornarem dignos, desenvolvendo a sua bondade, benevolência e modéstia. E é uma responsabilidade, sim. E que legal que é, sabe por quê? Porque amadurece a gente. Quando a gente foge das responsabilidades, a gente está fugindo da nossa capacidade de construir uma inteligência emocional que nos permite fazer escolhas para dar as melhores respostas nas situações da nossa vida. Isso se chama o quê? Amadurecimento. Quando então a gente foge da responsabilidade, a gente está fugindo do crescimento, pessoal. E a gente vira o quê? Um adulto criança. Um adulto criança. Bem-vindo ao planeta Terra. Então, não vamos julgar o outro, vamos cuidar o quê? Do nosso amadurecimento pessoal e compartilhar com as pessoas que a gente ama. Lembrando que a melhor maneira de influenciar alguém é sermos nós o exemplo do que a gente deseja. E muitas vezes, gente, não é um dia, uma semana, um mês, é um ano, dois, que você vai ficar lá dando aquele exemplo, fazendo oração. Outra coisa que é muito legal, diálogo mental. E às vezes a gente fica muito bravo, eu falo por mim, às vezes a gente fica muito bravo, muito nervoso, e o que a gente faz? Fica na cabeça aquilo remoendo, ai que saco, ai que pessoa chata, ai que situação desagradável. Quem já fez isso? E aí é o que a gente tem que fazer é totalmente o inverso. É pensar assim, não, isso daqui vai se resolver, essa pessoa é amada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E mentaliza as pessoas, a gente sorrindo, se entendendo e fazendo as pazes, mas a gente esquece de fazer isso, né? Então, continuando aqui, da mesma forma que as influências atmosféricas atuam e perturbam as transmissões, ele fala aqui, ó, as transmissões do telégrafo elétrico, porque o livro foi escrito em 1860, né? Da mesma forma que as influências atmosféricas atuam e perturbam as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e perturba a transmissão das comunicações com os espíritos. Essa influência é modificada de acordo com a nossa energia e com a nossa vontade. Ou seja, aí quando você vê, por que eu faço ajuste energético todo dia de manhã? Primeiro porque me foi falado, faça. Então eu estou fazendo. E eu faço para minha família inteira. E segundo, porque realmente eu percebo que faz a diferença. Porque logo cedo você já faz o quê? Você já se conecta com as frequências mais elevadas que você pode vibrar para o seu dia, tá? Então, tenha a sua rotina, tenha os seus hábitos que te possibilitem aí manter a sua energia e a sua motivação elevadas. As lives são um meio da gente manter isso, né? Porque não deixam de ser sessões terapêuticas. A gente tem sempre um conteúdo aqui de dissertação e depois a gente faz a meditação junto, com técnicas de hipnose, etc. Então, para finalizar essa parte do livro dos médiuns, né, que ele fala também, eu não trouxe aqui muito esclarecido, mas vou fazer um resumão, sobre a questão das alucinações, tá? Sobre o quanto os materialistas eu não consigo entender, então é alucinação. E existem realmente áreas que se a gente estimular do nosso cérebro, a gente vai gerar visões, sensações, audições. Porém, ele fala muito sobre a questão de nós, principalmente falar um pouco do sonho, ou quando a gente faz uma projeção astral no sonho, que a gente se desdobra, em que momento que o sonho ele é de fato um encontro com a espiritualidade, né? Nosso espírito faz uma projeção astral e se desloca no nosso corpo, ligado pelo cordão de prata, e o quanto que a gente pode acabar sonhando alguma coisa, porque viu um filme, alguma coisa que impressionou a gente, deixou a gente assim meio com medo, e a gente acaba sonhando, né? Viu um filme de terror e sonha com demo. Vamos, um exemplo assim, entendeu? Então, saber discernir sobre isso, mas entender que muito do que é classificado como alucinações não são alucinações, tá? E ele fala também o que, para a gente fechar esse trecho, qual é a diferença da gente conseguir trazer a qualidade de percepção para os nossos canais mediúnicos? É o equilíbrio mental também, tá? O cérebro mais equilibrado, ele vai ter mais clareza, mais harmonia, mais foco. O cérebro menos equilibrado, ele vai estar o quê? Mais sujeito a oscilações. Então, por isso que eu faço essa minha rotina matinal, gente. Porque, e até a yoga é muito bom, porque você trabalha muito respiração, muito, ativa o corpo todo o seu sistema corpo e mente, sabe? Se conecta, aí depois eu vou para radiestesia,
faço o processo, durante a radiestesia já ativei o reiki, já fiz uma autoaplicação, já mandei um pouco de reiki para minha família, para os meus familiares também. Então, é todo esse processo, tá? Que a gente está fazendo. E você vai organizando sua mente. Com o tempo, a gente vai sentindo o quê? Essa palavra que eu não gosto de falar, mas vamos falar, mas empoderamento, né? O seu poder pessoal, sua força pessoal. Isso não significa que nós não tenhamos as oscilações, e elas fazem parte da vida. Até porque a gente vai subindo o nível, a vida vai fazendo o quê? Trazendo, é aquela história, a gente tem os nossos aspectos para limpar. Você limpou, resolveu, fechou esse ciclo. Agora a gente vai abrir uma outra porta, com uma outra questão, que vai te trazer um outro desequilíbrio emocional, mas é que vem para te lembrar que você tem que olhar aquilo com carinho e sanar aquilo dentro de você, tá? E a gente vai um pouquinho aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos anjos guardiões e dos espíritos protetores, né? E a prece, tá? Esse trechinho dos anjos é uma introdução. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, gente, tem um compilado de preces. É muito legal. Quem nunca viu, dá uma olhadinha depois, tá? Tem preces, ó, Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28, né? Então tem o preâmbulo, tem a capítulo 1, preces gerais e preces para si mesmo. Olha que legal. E a gente vai falar um pouquinho dos anjos guardiões e dos espíritos protetores, tá? Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Lembrar, gente, que os espíritos que nos assistem, muitas vezes eles só podem intervir através do nosso pedido, tá? Porque eles têm que respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, use esse recurso de conversar com seus mentores, com seu anjo de guarda, de pedir ajuda. Peça ajuda. Ai, mas eu não sei quem é que vai vir, se vão vir espíritos bons. Chame pelos bons, espíritos de luz. Venham ao meu encontro, me auxiliem, me tragam clareza mental, me ajudem a resolver essa situação, me ajudem a encontrar o caminho. Porque às vezes a gente quer ajuda para resolver a situação, a gente quer a situação resolvida, né? Quem nunca quis dormir com um problemão e falar, queria dormir e acordar daqui uns meses com esse problema resolvido? Entendeu? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Mas por que eu tô falando isso? Aquela história, né? O cara tá no deserto, tem até uma passagem no Evangelho, o cara tá no deserto. Oh, meu Deus, estou no deserto. Estou no deserto, estou no deserto. Aí o cara fala assim, meu Deus, me ajude. Aí vem um mentor espiritual e fala assim, vai um pouco para aquele lado. E aí ele tá cansado e não vai. Só que se ele tivesse ido para lá, ele teria encontrado água, teria se restaurado e teria conseguido caminhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Às vezes a gente pede uma solução, Deus dá a solução, mas ela não dá do jeito que a gente quer. Então também pede para ele te dar clareza para entender as mensagens dele. Então vamos lá. O nome desse espírito bondoso que se liga a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção é o nosso anjo guardião. Olha só, seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na Terra. Nós o evocamos então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eu, por exemplo, sei que uma das minhas principais mentoras é a minha mãe espiritual. Olha que legal. E eu sempre vejo ela numa luz rosa. Muito engraçado. Não é sempre que eu vejo, mas quando eu vejo assim, internamente na minha mente. Ela tem uma luz rosa. E vamos continuar aqui que eu estou tendo uma sensação. Podemos invocá-lo, então, sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes, que são, então, esses mentores.
Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Olha a nossa primeira parte, que é o desenvolvimento moral do médium. Ou seja, e aí, gente, tem aquela questão. Às vezes, a gente se uniu por afinidade numa vida passada. Vou dar um exemplo aqui que vem para mim aqui, tá? Vou dar um exemplo, não levem para o lado pessoal, porque um exemplo pode valer para mim, para você, sabe lá Deus para quem. Mas vamos supor, numa vida passada você foi alguém foi um criminoso, tá? A pessoa foi um criminoso. Aí se uniu lá aos criminosos. Só que aí foi pro plano espiritual, fez um processo de depurar um pouco para poder reencarnar. Reencarnou. Mas alguns aspectos do caráter que estão guardadinhos lá no íntimo da pessoa, porque cada pessoa sabe onde tem um desvio de caráter. Não vamos fingir que a gente não sabe, não é verdade? Aquela coisa que fala assim, nossa, eu tô pensando isso, não devia estar pensando nisso. Ou tem gente que pensa a coisa errada e fala, eu tô pensando mesmo. Eu penso mesmo. Tem gente que, né? Então, assim, e aquele desvio de caráter ainda liga aquele espírito da vida passada como um obsessor. Como obsessor. E aí, tudo que a pessoa quer fazer de bom, o que aquele amigo faz? Vai tirando você, vai te desviando. Nossa, parece que toda vez que eu quero buscar a luz, mais eu sou tentado. Mas é óbvio, porque tudo que as forças das trevas mais querem é diminuir o máximo de pessoas possível na luz. Lembra que a gente viu que o nosso dom, a mediunidade, é um dom que é dado para a humanidade? Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós, é sobre o todo, percebe? E aí vem uma coisa muito interessante, quando a gente tem essa compreensão, a gente também se fortalece, porque você não está sozinho, nem eu, nós estamos juntas. E olha que legal, se eu me tornar uma pessoa melhor, você se tornar uma pessoa melhor, nós todos nos tornarmos pessoas melhores, nós temos um grupo de luz, um grupo melhor para o mundo. E isso pode ir expandindo. Você pode influenciar uma, duas, três pessoas na sua vida, a gente não sabe. Ah, mas eu não faço. Você não sabe. Às vezes você está na rua, aquela história que eu falo, gente, às vezes a gente está na fila de um lugar e tem uma pessoa que está lá e uma coisa que você fala, um sorriso que você dá, você já está emanando. Lembra da frequência? Tudo é frequência. Você, sem perceber, já está plantando uma semente de luz no outro. Então, seja você essa fonte de luz, né? Permita-se se tornar essa fonte de luz. Ah, mas como, por quê, quando? Aí a gente deixa para Deus, a gente só vai fazendo o quê? O nosso caminho de educação. O nosso caminho de educação. Ele vai trazendo as pessoas, as situações. E aí a gente pede o quê? Sabedoria para conseguir perceber e usar as boas oportunidades. Então, falando aqui sobre esse caso da pessoa, aí traz um obsessor de outra vida. O que ele precisa para liberar esse obsessor? Claro que você pode ir lá no trabalho de desobsessão. E, gente, a gente não pode achar, eu fui no trabalho de desobsessão, não resolvi meu problema. Cada caso é um caso, tá? Tem espírito que vai embora no trabalho de desobsessão e fala assim, eu vou agora, mas eu vou voltar. E o universo, a gente não pode amarrar, falar, você não vai voltar. É o livre-arbítrio, entendeu? Pelo menos o que eu conheci, o trabalho de desobsessão, ele é um trabalho de convencimento, de ter um diálogo com aquele espírito e conscientizá-lo de que existe um caminho melhor para ele do que ficar preso naquele processo obsessivo. E muitas vezes o obsessor é a vítima, que sofreu, não se conformou com aquilo que levou do outro e não largou o osso. Não, essa pessoa me fez mal, eu não vou largar aqui não vou largar ela. Como que eu vou deixar ela ser feliz agora? Tudo que ela me fez passar. E às vezes a pessoa, o obsessor, está lá há centenas de anos, já podia ter vivido inúmeras encarnações, ter vivido a felicidade que ela foi privada por aquela pessoa que ela está obsediando, mas está presa naquele processo. Mas o que é? É castigo? É maldade? Não, é livre-arbítrio. Abaixou demais a frequência. Então, voltando para fechar essa história do espírito obsessor, como é que você vai se livrar desse obsessor? É aquele ponto, aquele desvio de caráter que te conecta a ele que precisa ser transformado. Percebe? Olha a importância da evolução moral do médium. É exatamente aquele desvio de caráter que precisa ser transformado. E a partir do momento que você transforma ele, você consegue desconectar, porque já não tem mais afinidade, tá? Então, assim, tudo. Qual é a melhor forma de você libertar um obsessor? Qual é a melhor forma de você crescer na vida? Qual é a melhor forma de você ficar rico? Busque a luz.
Ah, mas ser luz não dá riqueza. Não, tem que trabalhar as crenças limitantes financeiras, né? Para ter riqueza financeira. Mas, mas, é melhor você buscar luz. Porque a hora que você conseguir seu dinheirinho, você está muito bem, em paz no seu coração, para saber usá-lo com sabedoria. Porque nós somos fiéis depositários de Deus. É isso que a gente tem que lembrar. Tudo que a gente faz aqui é por Deus e para Deus. Ah, nossa, mas agora Deus, ele manda em tudo? Não é que ele manda em tudo, amor. Ele é o criador de tudo que existe, né? Todos nós só existimos porque ele existe e ele criou tudo isso. Então, o nosso caminho de evolução é o quê? A gente crescer, amadurecer, se desenvolver e atingir aí ao longo de milhares, centenas de milhares, milhões de anos, né, em termos existenciais, níveis onde a gente volte para essa fonte. Uma frequência tão elevada, tão elevada, tão elevada, que a nossa alma ascendeu e voltou para a fonte. Mas isso é um processo muito, muito longo para o nosso princípio inteligente. Mas esse é o caminho, entendeu? Então a gente vem de Deus como uma partícula dele. A gente vai fazendo esse processo de desenvolvimento do nosso princípio inteligente, se torna como Deus em milhares de encarnações. E então, né, a gente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, como o princípio inteligente coletivo, e vai se individualizando e ganhando as características que cada um desses reinos vai acrescentando para o nosso princípio inteligente, até o ponto que a gente vai entrar no último reino, que é o reino hominal. E aí a gente começa o quê? A se tornar ser pensante. Depois a gente tem o reino angelical e por aí vai. Mas é uma longa jornada, mas é possível, porque esse é o caminho da alma. Às vezes a gente fala assim, ah, mas isso é impossível. Não, é possível. Esse é o caminho da alma. Não estou falando que a gente vai virar anjo, mas esse é o caminho da alma. Então, nós temos que acreditar que a vida evolutiva é uma estrada longa e que o importante é que nós saibamos, né, dar os passos necessários no momento presente na direção correta. É só isso que a gente precisa fazer. Percebe? Quando bate aquele desespero e tudo dá errado, a gente, o que tem que fazer? O que é que eu posso fazer agora? E fazer. Não tem muito o que fazer. Percebe? É isso. Então, continuando aqui. Então, os espíritos simpáticos se ligam a nós por afinidade. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se obstinam contra nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente segundo encontrem acesso sobre a nossa fraqueza ou a nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem os atraímos, tá? Então você fica lá, a gente fica lá no sofrimento, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque a vida é difícil, porque meu chefe, porque meu cônjuge, porque meu filho, porque meu papagaio, porque meus pais. E aí o que a gente está atraindo pra gente? Reclama mesmo. Ai, ninguém presta. Ai, tudo é difícil. Credo, tá cancelado. Então, assim, entender que a gente une por afinidade. Deus nos dá os bons espíritos, nós temos, então, o anjo guardião, os nossos mentores espirituais, para nos acompanhar na nossa jornada. Os maus espíritos é a gente que põe na conta, entendeu? A gente é que põe na conta. Então, vamos pensar sobre isso, tá? E aí a gente vai entender o seguinte, então eles vêm conforme encontrem acesso. Disso resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é o mais frequentemente o seu próprio mau gênio. Então é exatamente isso. A gente acha que é o outro, a gente acha que é o outro, mas não é. Somos nós. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a alegria da prece. Como que a gente se conecta, então, aos bons espíritos? Alegria da prece. Se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração, a prece é um orvalho divino
que destrói o maior calor das paixões, filha primogênita da fé. Elas nos conduz ao caminho que leva a Deus. Então, olha só, vamos voltar aqui. A gente estava falando da influência moral do médium. Como é que a gente faz isso? Purificando o nosso coração. E como é que a gente purifica o nosso coração? Olha lá, se soubesseis o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, então, é o orvalho divino que destrói o maior calor das paixões, filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Sabe aquela história da mulher que está rezando? Ah, meu Deus, eu não posso pensar nisso, eu não posso pecar. E começa a fazer lá, né, o terço. Funciona. Oração funciona, gente. Toda oração funciona. Tá? E lembrar, né, claro que tem que ter a intenção do nosso coração. Mesmo quando a gente acha assim, nossa, mas eu me sinto às vezes, parece que eu estou mentindo, né? Só que se a sua intenção do coração for superar essa dor, a oração tem valor, entendeu? Então, assim, eu tô aqui orando porque eu quero bem, mas eu sinto raiva no meu coração. Mas você está orando realmente porque você quer o bem? Estou. Então, ela tem valor, tá? Aí vai limpando, vai limpando, vai limpando. Então, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos, não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins. A forma não é nada, o pensamento é tudo. O objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. Mais um trechinho aqui. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão um ruído. Então, o que a gente pode fazer, né? Vamos por, vou rezar um Pai Nosso aqui. Às vezes é melhor você orar um Pai Nosso com calma, respirando fundo. Sentir aquela frase que você está realmente falando, né? Estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, sentir, né? O que é venha a nós o vosso reino? Então, que a sua paz, que a sua luz, que o seu poder, que a sua força venha a nós. Que o seu amor venha a nós. E aí a gente esquece. Você sabe que só disso a gente já começa a se conscientizar? E eu vou fechar aqui, gente, com uma leitura muito legal do Livro dos Espíritos, tá? Para a gente fechar aqui, que vem aqui da parte das penas e gozos futuros, pergunta, Livro dos Espíritos, tá? Pergunta 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Olha só, a gente começou a falar sobre o quê? Sobre a influência moral do médium. E aí, já pegou o código. Quem é que vai implantar o reinado do bem? Somos nós. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam, irão para os mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos ainda mais atrasados. Ou seja, espíritos de má índole que estão desencarnando atualmente do planeta Terra, eles já não reencarnarão mais aqui. Eles já estão reencarnando em mundos mais primitivos e toda a inteligência intelectual, tecnológica que eles desenvolveram aqui, porém não desenvolveram a inteligência moral, eles vão levar de contribuição para mundos mais atrasados, né? Como que alguém chegue
Às vezes a gente fala assim, nossa, aquele cara foi um inventor, na vida pessoal ele era um sem vergonha, mas ele fez uma invenção que beneficiou a humanidade. Vamos dar um, né, por exemplo. Ó, vamos falar assim, não estou falando que seja exatamente isso, né? Mas, por exemplo, Henry Ford, ele é estudado como um caso de sucesso, porque ele popularizou o carro. Só que ele também foi um dos precursores da indústria. E o que a gente sabe que naquela época não existiam os direitos trabalhistas, não existia um respeito ao horário de trabalho, né? Então, o que acontece? Ao passo que ele foi uma pessoa que trouxe um grande feito para a humanidade, um grande benefício para nós, traz mais conforto, traz mais facilidade, ele também era uma pessoa que tinha aí as suas. Poderíamos questionar algumas condutas em relação ao quê? A como ele tratava os funcionários, tá? Ao que tipo de condições de trabalho que ele colocava nas fábricas dele. Então, isso que a gente tem que entender. Mas fica endeusando aquele cara, mas ele é um canalha. Mas ele fez, às vezes, um benefício para a humanidade. Então, a gente fica com o benefício da humanidade. Né? E aí, claro, se a pessoa tem um caráter ruim, a gente não pode também fingir que não tem. Só que a gente tem que lembrar de receber, de acolher o benefício que a pessoa trouxe para a humanidade. E é isso que vai acontecer com alguns espíritos ruins que estão no planeta Terra agora. O que a gente espera que aconteça agora nesse mundo de regeneração? É justamente que nós tenhamos espíritos bons realizando grandes feitos, tá? É como se a gente fosse depurando mesmo e garimpando, ou seja, a gente vai limpando os mal, vai trazendo pessoas que estão mais comprometidas com o novo projeto do planeta Terra, tá? É uma transformação que também não é linear. Então, às vezes a gente pode achar que, meu Deus, será que vai acontecer? Está tudo sendo observado por os grandes guardiões do planeta, né? Por espíritos aí, vem muito aqui do alto escalão espiritual. O plano do projeto do planeta Terra não é só um projeto de um planeta de provas e expiações caminhando para a regeneração. O planeta Terra ele é um planeta que ele foi criado para ser um intercâmbio planetar, né? Universal entre diversos planetas. Então, e aí tem uma série de processos, vem aqui, vou falar como está vindo, né? Ele, em determinado momento, é como ele tivesse sido sequestrado, né? Tem a história da manta que foi colocada em volta do planeta e todo o DNA que foi alterado, né? Do corpo físico do planeta Terra. E a gente a manta que foi colocada em volta do planeta já foi retirada. Então, assim, é um processo, só que é um processo que tem que vir de dentro para fora. Porque é a gente que tem que mudar intimamente, a gente que tem que mudar nos nossos grupos coletivos, a gente que tem que mudar no nosso bairro, nossa cidade, nosso país. E os países, então, irem mudando e mudar o planeta. Percebe? É uma coisa de 30, 40 anos. Então, assim, mas que vai acontecer, vai acontecer. E no meio disso sempre vem uns pentelhos, né? Desculpa falar assim. Sempre vem uns pentelhos querer atrapalhar, mas vai dar certo, porque está sendo muito bem assistido. Então, vamos lá, olha só. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Esta transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para os mundos novos menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido. E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Ou seja, eu tenho a live, eu vou falar de novo, está na playlist Despertar com o Evangelho, a nova era da consciência, que a gente fala um pouquinho mais sobre essa evolução, sobre essa questão civilizatória, sobre a questão que eu trago algumas informações do livro Exilados de Capela, que explica muito sobre a origem da civilização do planeta Terra pelas almas que estão nesse nível evolutivo aqui, né, que vem desde o homem das cavernas e tudo. E sabem que, cientificamente falando, a gente tem um salto de
um salto evolutivo no nosso DNA, numa janela evolutiva, que não é explicado cientificamente. E aí a teoria espírita, que fala no Exilado de Capela, é que teriam vindo espíritos avançados, como se fossem, gente, pelo amor de Deus, é uma teoria, está no livro Exilado de Capela, tá? Se você não acredita, não tem problema, você pode ler o livro para ver como é que está exposto lá. E teriam vindo seres extraterrestres, né, para fecundar realmente as mulheres aqui no planeta Terra, para trazer um DNA mais avançado e trazer esse salto evolutivo no nosso DNA. Então é muita coisa, gente. E é muito interessante, porque ele fala no livro, né, que eles vieram, mas eles acabaram também, de certa forma, se rendendo um pouco às paixões que tinham aqui e tudo. Mas trouxeram o DNA avançado, que era isso que importava. Então, assim, considerando deste ponto de vista, considerando desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Olha só. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Olha o que eu falei. Se nada mais tiver para você fazer, busque a luz. Olha só. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutam. Ai, sobretudo, dos egoístas, que acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, gente, perdão, não acharão. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Só eu? Para que eu vou precisar de alguém? Então tá bom. Se é só você, se vira aí e carrega seu fardo. Não é verdade? Não precisa de ninguém, é egoísta, percebe? Então, assim, é muito interessante essa leitura, porque traz todo esse conceito mesmo, né? Eu queria falar da questão material. Então, para a gente fechar e para a nossa meditação aqui, que já acabou todo o conteúdo. A gente às vezes acha que não é um castigo. A vida é uma jornada de evolução do nosso princípio inteligente. Aí a gente vem para cá e só se preocupa com a vida material, porque não é obrigada a nada, não é verdade? Ah, não, eu tô aqui, eu vou viver o mundo, vou viver a vida. Só que o que acontece? A gente desencarna e não cumpre a missão. Uma vez, duas vezes, três vezes, chega uma hora que fala assim, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te colocar num planeta onde você não tenha essas distrações materiais. E aí você vai aprender o que você precisa aprender. Que já tentou uma, tentou duas, tentou três, você só ficou curtindo no playground, então agora vamos colocar um lugar que você não tenha playground. E aí vai para um mundo aonde? Que é pior, entendeu? Ou numa situação de vida que ela praticamente tem que sobreviver, não é privada dos bens materiais, mas ela só tem a única objetivo daquela existência naquela vida é desenvolvimento moral. Então tomar cuidado, né? Eu penso que a gente não precisa sofrer tanto, né? Mas eu não sou perfeito, não sei fazer isso. Faz de pouquinho, começa um pouquinho, melhora um pouquinho, vai alimentando o seu espírito dia a dia. Busque, né? Informações edificantes, livros edificantes, mensagens edificantes, convivência com pessoas edificantes. Vá mudando alguns hábitos, a gente viu muito já ao longo das lives, inclusive ligado à parte espiritual e ao cristianismo. Tem live de espiritismo, inclusive, que a gente falou sobre questão de hábitos. Vá mudando um pouco os hábitos, aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Vamos para a nossa meditação, gente? Eu vou tomar mais uma aguinha. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Fechando os olhos, respirando fundo. Então você enche o peito de ar e relaxa. Mais uma vez. Vai mantendo seus olhos bem fechados, bem tranquilos, bem relaxados. A todo momento você continua respirando e relaxando. Você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado.
O ar sobe até o topo da sua cabeça e ele vai girando em movimentos circulares, vai dissolvendo, como se você tivesse coisas lá cristalizadas, né? Como se fossem pedrinhas que vão dissolvendo, vão saindo camadas de preocupações, dores, angústias, sentimentos negativos e nocivos vão sendo imediatamente cancelados agora. Preocupações, dores, angústias, sentimentos negativos e nocivos vão sendo imediatamente cancelados. Você respira fundo. Seu cérebro, sua mente e sua alma se unem, né? Sua mente consciente, sua mente inconsciente e sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício e todas as suas dores, preocupações, angústias, mágoas, ressentimentos, tristezas estão imediatamente canceladas. Agora você respira fundo. Vai mentalizando a sua cabeça bem iluminada, e essa luz vai descendo até o seu coração. Agora você vai sentindo o seu coração bem iluminado, bem iluminado, bem iluminado. A luz vai descendo, envolvendo todo o seu corpo, pernas, pés. Seus pés se tornam como se fossem raízes de uma árvore e vão atravessando as camadas do solo até chegar ao centro da Terra. No centro da Terra você vai recebendo fluidos de energia vital, fluidos de vida em abundância. E você vai recebendo esses fluidos, vão subindo pelas camadas do centro da Terra, atravessando a sola dos seus pés, subindo pelas suas pernas, seu tronco, iluminando, irradiando o seu coração, expandindo cada vez mais. Seu pescoço, seu cérebro vai expandindo cada vez mais. E você vai crescendo, vai ficando 10, 20, 30 vezes maior neste momento. Vai ficando maior do que o seu ambiente, o seu bairro, sua cidade, seu país. Maior do que o planeta Terra. Você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo, você vai subindo, 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 passando por todas as camadas, até chegar numa luz branca iridescente do puro amor incondicional de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa luz vai envolvendo a sua cabeça, seus olhos, seu dente, sua boca, vai envolvendo seu pescoço, tronco, os braços, seu estômago, intestino, quadris, todo o seu esqueleto, toda a sua massa muscular, todas as células do seu corpo vão sendo envolvidas nessa luz até a sola dos seus pés. Você vai recebendo muita luz, muita paz, vão sendo ativados, integrados em todas as células do seu corpo agora. Muita luz, muita paz, vão sendo ativados e integrados em todas as células do seu corpo agora. Muita luz e muita paz vão sendo ativados em todas as células do seu corpo agora. Você vai respirando fundo e você vai adentrando o seu coração. Você vai adentrando o seu coração agora no centro do seu peito, vai sabendo um vórtice de luz branca, como se abrisse um túnel de luz no centro do seu peito. Sua mente consciente vai trazendo imagens, sons, sensações. Você vai sentindo todos os seus, como se fossem raízes iluminadas na sua cabeça, são os caminhos neurais que vão ativando essas imagens que você vai ver. E você vai agora mentalmente adentrando o jardim da sua alma. Você segue caminhando e vai fazendo agora uma avaliação, uma rápida avaliação sobre a sua inteligência moral. Vai observando quais são as qualidades que atuam em seu ser. A bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento. E agora você vai observando também quais são os defeitos que te afastam de se tornar uma pessoa melhor. O egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme. Vá observando todos esses sentimentos. O ódio. Vá observando quantas e quantas foram as vezes que você cedeu ao seu orgulho, aos seus caprichos, e que você acabou aceitando um nervoso, um mal-estar, uma tristeza, um aborrecimento, que não eram seus, que não eram para ser seus, que não eram para ser direcionados por você e para você. E agora todos esses momentos você vai separando eles
Você vai separando, você pode pegar uma caixa na sua frente e você vai separando como se fossem fotos, objetos, e você vai colocando todos esses momentos, né, dentro dessa caixa. Vai colocando todas as vezes que você deu uma resposta atravessada e que você sabe que foi orgulhosa, orgulhoso. Todas as vezes que você levou uma invertida de alguém e você deu uma resposta grosseira. Todas as vezes que você, dentro de você, parecia que explodir de raiva, explodir de ódio. Vai colocando tudo aí dentro dessa caixa. Você coloca tudo aí dentro dessa caixa e você agora vai vendo que você vai ativar um fogo nessa caixa agora. Em 3, em 2, em 1. Uma chama violeta. Vai colocando fogo nessa caixa. Vai transmutando, libertando e purificando. Todos os seus, todo o seu egoísmo, inveja, ciúme, ódio, orgulho vai sendo transmutado agora. Todo e qualquer egoísmo, ódio, inveja, orgulho vai sendo imediatamente transmutado agora. Todos os seus caminhos neurais ligados a egoísmo, orgulho, ciúme, inveja, vão sendo desprogramados agora e vão sendo atualizados para novos programas mentais de humildade, benevolência, bondade e amor ao próximo. Você é puro amor ao próximo. Você é puro amor a si mesmo também e puro amor a Deus. Você se torna puro amor agora. Puro amor agora. Respirando fundo. E você agora vai vendo à sua frente um pequeno saquinho. Você abre esse saquinho, ele tem várias sementinhas de luz, como se fossem pequenos diamantes. Esse saquinho, ele tem as virtudes morais, todas as virtudes morais. É uma série de virtudes morais. São várias sementes de benevolência, várias sementes de indulgência, várias sementes de perdão, várias sementes de bondade, de amor. E agora você vai pegando essas sementes, você vai caminhando no jardim da sua alma e você vai espargindo essas sementes pelo seu jardim. Vai jogando essas sementes em volta, vai caminhando pelo seu jardim e vai plantando benevolência, tolerância, bondade. Vai plantando no seu jardim tudo isso: benevolência, tolerância, perdão, amor ao próximo, bondade. Vai plantando, você vai crescendo. Vai percebendo que à medida que você vai plantando, você vai crescendo. E de repente, a hora que essas sementes de luz elas batem no solo, elas já crescem, já começam a crescer, porque está tudo muito rápido. Você começa a andar no jardim da sua alma, vai plantando essas sementes de luz, vai plantando essas sementes de luz. E você vai caminhando no jardim da sua alma, vai caminhando no jardim da sua alma. E você vai sentindo todas essas sementes crescendo, lindos arbustos, lindas árvores frutíferas. O seu jardim da alma começa a ficar rico e você começa a crescer, fica cada vez maior e mais forte. Vai crescendo e ficando cada vez maior e mais forte. Vai caminhando até acessar a sua vida futura. E você vai ver um grande portão aí, que vai se abrir muito fácil a hora que você chegar. É o portão da sua vida futura, a partir do momento onde você ativou todas essas virtudes, todas essas capacidades morais. Então você abre esse portão e vai se abrindo para você a visão de uma nova vida melhor e mais elevada. Quem você quer ser? Quem você é nessa vida? Quem é você nessa vida? Quem é você neste futuro? Como é possível que você, a partir de agora, transforme os seus comportamentos, os seus sentimentos, os seus pensamentos de maneira positiva, possibilitadora, para receber toda essa reprogramação da sua vida. É leve, tranquilo e permitido que você evolua moralmente. E você já sabe como, já vive o seu dia a dia, fazendo as melhores escolhas de conduta para você, as melhores escolhas positivas
e possibilitadoras para a sua vida. E você gosta disso. É muito fácil receber isso. E você simplesmente começa a perceber quem são as pessoas que estão com você nessa outra vida. Quais são as crenças? O que você acredita em relação à sua saúde, seus relacionamentos, às suas finanças, à sua carreira, o seu propósito? Qual é o seu propósito neste mundo, nesta vida? Como é que o seu propósito se transforma a partir do momento em que você recebe essa nova percepção da sua vida? Quais são as suas novas capacidades, habilidades? E você vai vendo à sua frente um espelho. Vá vendo à sua frente um espelho. E você vai ver um reflexo do seu novo eu. Como é o seu novo eu? Como é o seu novo eu? Como é a sua constituição física, o seu rosto, o seu corpo, o seu cabelo? Como é o seu novo eu nessa nova vida? Quem é você nessa nova vida? Então você vai expandindo, expandindo, e você vai sentindo. Vai observando a sua roupa, vai observando até qual é o sapato que você está usando. Vai observando todo esse novo ser que você é, integrando em você agora. O seu reflexo do espelho vai saindo do espelho, ele vai saindo do espelho e ele vai te abraçar agora. Vai integrando cabeça com cabeça, coração com coração, quadril com quadril, pernas com pernas, braços com braços. Você já sabe quem você é agora. E você passa a viver essa pessoa, essa nova pessoa que você é. Mais saudável, mais feliz, mais realizado, que possui uma vida mais completa. Então você vem retornando com esse sentimento gostoso de felicidade, de abundância. E eu vou contar até 3, somente no 3 você retorna. 1, venha dando passadas com essa nova constituição física, mental, emocional, espiritual, que já é o seu novo eu. E 2, você expande a luz do seu coração para a sua vida, para o seu lar, para as pessoas que você ama. E todos os dias, a todo momento, se reforçam mais e mais novos pensamentos positivos e possibilitadores. E 3, vá mexendo os braços, as pernas e vá retornando para viver uma vida em paz, feliz. Como estamos hoje? Como estamos? Como estamos hoje? Vamos abrindo os olhos, mexendo as pernas, os braços. É seguro abrir os olhos, você pode abrir os olhos agora. Abrindo os olhos, retornando. E vamos então fazer uma leitura aqui no nosso Minutos de Sabedoria, enquanto o pessoal vai voltando. Quem estiver assistindo essa live gravada, lembre-se de comentar. Desculpa, me deu um pigarro no meio da meditação. Lembre-se de comentar, compartilhar, ok? E reassistir se você sentiu no seu coração. Quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos os nossos propósitos de virtude? Olha só. Mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mal. Em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre com o exemplo que você sabe ser bom. Graças a Deus. Então aí fica mais um complemento, né? A gente praticar essas virtudes, sermos pessoas boas, é muito, até, digamos que pode ser fácil com as pessoas que a gente gosta. E para a gente ser bom com quem a gente acha que, não tem nada a ver, essa pessoa é filha da mãe, não vou ser bom com ela. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Trazer para o nosso coração isso, né?
E não tem uma fórmula secreta, gente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é isso, é constantemente a gente se educando, se elevando e avançando, tá bom? Obrigada quem ficou até o final, desejo para vocês um maravilhoso dia. Quem estiver sentindo assim alguma energia diferente, depois me conta. Eu comecei a trabalhar aí 2 semanas com a energia da desprogramação neurobiológica junto com a meditação. Então vamos em frente. Deus abençoe, uma maravilhosa semana. Lembrando que essa semana nós temos a nossa live de mentalidade e performance na sexta-feira. Graças a Deus. Beijos.